Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura, sintonizados na 105,7. Hoje é dia 6 de agosto de 2025. Nós estamos começando mais um Fala Psico. O nosso tema de hoje é microfisioterapia e qualidade de vida. Nossa convidada é a Franciele Lepre. Uma boa noite, Fran, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos aí que estão ouvindo, a gente aqui na Rádio Cultura. Obrigada, Dani, pelo convite. Nós vamos começar já com as perguntas, mas antes eu gostaria de deixar o contato. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, você pode entrar em contato através do 67 998 90 1057, que é o WhatsApp da Rádio Cultura. Boa noite às pessoas que nos acompanham através do YouTube e também através do TikTok. Caso também tenham dúvidas, podem deixar nos comentários. Fran, para a gente começar um pouquinho, né, essa conversa, começar a esquentar sobre esse tema, o que é a microfisioterapia e como é que ela se difere das abordagens tradicionais da fisioterapia? Bom, a microfisioterapia, ela é uma terapia manual francesa. É uma técnica onde, através do toque, a gente consegue fazer desbloqueios que o corpo tem. Então, no decorrer da nossa vida, a gente vai recebendo traumas, né? Todos os dias a gente recebe um trauma emocional, um trauma físico, e isso vai ficando registrado no nosso corpo, né? Vai gerando uma cicatriz ali que vai te trazer um sintoma. E aí a gente trata esse sintoma com a microfisioterapia. Então, são toques sutis na pele e a gente vai tratar o sintoma que traz ali uma depressão, uma ansiedade, uma dor crônica que você não sabe de onde vem e a gente vai tratar isso daí. O que ela é diferente da físio? A físio você vai reabilitar. Então, você vai tratar geralmente uma dor no joelho, uma dor na coluna, uma cirurgia que você fez, então você tem que se reabilitar, né? Utilizamos aparelhos, exercícios para que você volte àquele movimento. E a micro não. A micro é só o toque mesmo que a gente vai fazer no tecido ali na pele para tirar esse sintoma que você está sentindo. Como é que é interessante que o emocional ele deixa registros no corpo, né, Fran? Deixa registros, a gente consegue acessar registros desde a concepção, né? Desde antes da gente ser gerado. E muitos traumas, muitos registros é na gestação. Então, a gestação que traz ali o que a mãe passou, o que o pai passou, e a gente vem trazendo, tirando ali na microfisioterapia. Tem situações onde a pessoa, ela às vezes enfrenta, né, até algum trauma ou alguma fobia, e ela não sabe a origem. Muitas vezes até o próprio sintoma pode ter relação com esse aspecto gestacional, né? Sim, muitos traumas são inconscientes, né? Uhum. Então, às vezes, um olhar que você recebeu de alguém, se você não recebeu bem aquilo, vai ficar uma cicatriz, vai ficar registrado no seu corpo. E aí você vai ter um sintoma daquilo ali. Seu corpo vai falar assim, epa, eu não gostei disso, preciso tratar, preciso que você me ajude. Então, não existe apenas um trauma só de, cair, alguém te bateu, alguma coisa assim. Não, os emocionais são os que mais tem, o que mais as pessoas procuram. Porque, de fato, a emoção, né, dependendo da forma como você vivencia uma emoção, ela se torna uma ferida. E toda ferida, ela deixa uma cicatriz, né? Sim, não sim. fica ilesa. Isso. E fica, de certa forma, nessa parte do tecido. Isso mesmo. E, Fran, quais são os principais fundamentos que sustentam a prática da microfisioterapia? Então, a microfisioterapia ela é baseada na embriologia, na filogênese, na fisiologia e na autocura. Então, assim, a gente descobre através do tecido, todas as nossas células, ela tem um ritmo. Então, esse ritmo, ele vai se alterando conforme você vai sendo lesionado. Então, a gente precisa estudar muito essa parte embriológica, como a gente é desenvolvido, como que nós seres humanos somos... Foi desenvolvido cada pedacinho para que a gente possa estudar essa célula e saber, não, essa célula tem um ritmo assim, então, passei a mão, aqui tem um bloqueio. Essa célula está com um ritmo diferente. Uhum. Então, a gente estuda muito essa parte. Daí, a gente vai vendo que vai ficando as cicatrizes patológicas, né? E aí, através dessas cicatrizes, que o corpo começa a falar assim, eu preciso de ajuda, eu preciso que me cure, eu, né, tô com uma ansiedade, por que eu tô com essa ansiedade? Ela vem de uma cicatriz que você teve aí. Uhum. Então, assim, a micro não é nada do além, como dizem, né? Tem pessoas que têm muito receio da micro e falam assim, nossa, como assim? Não, é cientificamente comprovado, né? Então, estuda-se muito essa parte da embriologia.
Na psicologia, a gente estuda sobre o Reich, sobre as couraças. Tem relação com essas couraças, a microfisioterapia? Tem sim. Você tem que começar desde o comecinho, né? Uhum. E aí você vem desenvolvendo cada pedacinho. E você vai descobrindo cada coisa que eu sou apaixonada pelo corpo humano. Então, de saber de como você foi criado, como que vem cada pedacinho seu e saber que cada pedacinho tem uma história, você fica encantado com aquilo. Uhum. E as pessoas se surpreendem muito dentro da micro? Muito, muito. Porque as pessoas descobrem coisas que jamais imaginava que poderia ter acontecido. Isso é muito interessante, né? E qual que é a origem dessa técnica e como é que ela chegou no Brasil, o Fran? A técnica ela foi desenvolvida por dois fisioterapeutas, né? Daniel Crogian e Patrícia Benini, em 1980. Eles são osteopatas, então, através da osteopatia e estudando, eles viram que poderia ter uma cura através de um toque, já que você faz as manipulações na osteopatia, você tem uma cura, então por que não tocar naquilo e aquilo curar? Então, eles foram desenvolvendo, estudando e chegaram à conclusão da microfisioterapia. E no Brasil, os fisioterapeutas brasileiros, que já conheciam eles devido à osteopatia, foram para a França e aprenderam a técnica. E a partir daí, os institutos começou a trazer, né, as aulas. No Brasil tem muito fisioterapeuta que faz microfisioterapia. No Brasil, ela chegou em 2004. É uma técnica muito nova. E todo ano a gente tem que estudar, a gente tem que renovar. O Daniel Grosjean, ele vem uma vez ao ano para o Brasil para dar aula para nós. Então, nós temos aula com o próprio criador. Ele está com hoje 87 anos e dando aula ainda. Curado. Curado, curadíssimo. Agora sim, a gente falou como é que chegou no Brasil e como é que isso chegou na sua vida. Eu sou paciente de microfisioterapia e eu fiz a minha primeira sessão, como todo mundo que chega para mim, né? A gente sempre pergunta o que te traz aqui. E eu olhei para minha fisio e falei assim, curiosidade. Eu quero saber, porque eu saí da faculdade e eu não conhecia a microfisioterapia. E o que é isso? O que toca e cura? Como assim? E aí, através da sessão, eu era super curiosa, eu ficava com o olho aberto, tudo fechado, eu falava, o que ela tá fazendo, o que é isso? E aí eu sentei com ela e falei, me fala mais sobre, né? Porque eu adorei a sessão. E eu sou formada em fisioterapia exatamente por isso, por ajudar a reabilitar alguém. E por que não com o toque, né? Você tocar na pessoa e trazer uma cura. Então, eu apaixonei. Eu sou especialista em microfisioterapia tem 1 ano, mas eu apaixonada. E quais são as principais queixas, né, que os pacientes costumam levar para a microfisioterapia, que levam esses pacientes para a microfisioterapia? Geralmente eles chegam assim, alguém fez e mandou eu vir aqui, porque diz que eu tenho muita ansiedade, eu tenho depressão, tenho medo. Então, assim, a maioria é um pouco de curiosidade. Mas hoje, devido aos traumas emocionais, é mais o emocional mesmo. Então, ansiedade, depressão, medo, pânico, gente que chega com dor, tem bastante também. Muitas dores é por causa do emocional. Crianças, né? Mãe traz criança porque o intestino não funciona, porque criança não dorme, porque criança está inquieta. Então, a microfisioterapia consegue regular esses sintomas. Isso é interessante trazer, porque tem pessoas que têm a noção, às vezes, que a microfisioterapia ela só serve para você acessar questões vinculadas só ao aspecto emocional, né? Mas ela também trata sintomas físicos. Sim, ela também trata sintomas físicos. Uma dor no joelho, ela não acontece no joelho. Por que você está com uma dor no joelho? O que causou essa dor no joelho? Se você não caiu, tá doendo por quê? Então, hoje, muitas dores, uma rejeição, você vai sentir, às vezes, uma dor nas costas. Uma perda, um luto, você vai sentir uma dor na lombar. Então, assim, cada dor emocional, ela te traz uma dor física em você. Né? A gente fala assim que dor no quadril, ele é territorial, é problema familiar. Então, tem que tratar o emocional para você tirar aquela dor. Uma dor de cabeça, tendo muita dor de cabeça. Por quê? É o estresse. Uma pessoa muito estressada, muito ansiosa, ela vai ter picos de dores de cabeça várias vezes no dia. Tem um livro que eu gosto muito dele e eu indico, que é A Doença como Caminho. E ela traz exatamente essa reflexão de que tudo que tem, né, significado com o emocional vai doer em algum lugar do corpo. E às vezes não é uma dor que vai causar uma patologia, né? Você vai procurar o médico
e você não tem justificativo. O médico fala, olha, não tem nada, fisicamente falando, não tem nada, mas a pessoa continua com aquela dor, né? E aquela dor, ela remete a algo. E em alguns casos, isso acaba se transformando em algo físico mesmo, né? Vai para o aspecto físico, mas tudo começa através, né, de questões emocionais não resolvidas. Isso, tem muito paciente que vem por isso. Eu vou no médico e eu não tenho uma solução. E aí fala assim, vai na microfisioterapia que você vai resolver. Não é só a microfisioterapia. A parte da medicina já foi resolvida, mas falta aquela outra parte, né? Do emocional, tratar de onde veio. Porque a medicina, ela vai chegar no ponto ali específico da dor. Mas e o que veio antes? Porque essa dor pode voltar. Uma reflexão profunda sobre isso. A maioria das doenças, isso é científico, isso não é dados, né, pesquisados na minha cabeça. Dizem que 90% das doenças têm cunho emocional. E a gente trata o sintoma e não trata a causa. A maioria das vezes a gente está sempre atrás, né, do sintoma. Minha cabeça dói. Aí eu tomo um remédio, a cabeça para de doer. Mas o que causa a minha dor de cabeça? O que causa a minha dor no joelho? O que causa a dor no estômago? Né? E a gente fica só ali, não, vou tomar um Estomazil, eu vou tomar tal coisa. Então, a gente está sempre remediando o sintoma. E tratar a raiz das coisas é fundamental para que a gente encontre uma saúde plena. Né? Sim, exatamente. E é o que a microfisioterapia faz, né? Tratar o porquê que tá aquilo ali. Tô estressada, só relaxar? Não é só você relaxar, tomar um calmante, tomar um ansiolítico. Você tem que tratar o porquê que tá causando aquilo ali. Nós vamos rapidamente para um breve intervalo e já a gente retorna com mais Fala Psico. De volta com o Fala Psico, nós temos aqui, né, uma audiência através do YouTube, a Sandra Martins, ela está dando parabéns pela sua performance. Obrigada, Sandra, beijão. E dando continuidade aqui, Fran, existe alguma situação onde a microfisioterapia seja contraindicada? Não, nenhuma. A microfisioterapia, ela não tem contraindicação nenhuma, a não ser que o paciente não queira fazer, né? Passei por essa situação. Uma adolescente, a mãe mandou ir fazer a microfisioterapia e ela chegou para mim, ela só chorava. Eu falei, mas o que está acontecendo? Você não quer fazer? Conversei com ela, ela falou, não, eu não quero, minha mãe que mandou. Eu falei, não, fica tranquila, pode ir embora. Porque não tem como eu acessar o corpo dela se ela não quer, né? Então, o paciente tem que querer a cura, tem que querer o tratamento, senão não tem como. E a gente atende desde um bebê até um idoso. Mas tem que ter a permissão. Tem que ter a permissão. Como é que a microfisioterapia contribui para o bem-estar físico e emocional dos pacientes, Fran? A gente tratando o emocional do paciente, ele não vai começar a ter mais as dores. Então, você indo ali naquilo que está causando aquele sintoma, ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, você tratando aquela ansiedade, você tratando aqueles sintomas de medo, as pessoas têm muito medo, muita insegurança, o físico dela vai começar a melhorar, o cansaço não vai ter mais, tem mais disposição para fazer as coisas. E é possível tratar dores crônicas com a microfisioterapia e como é que se dá esse processo? Sim, com certeza. A gente buscando lá a causa.
através do toque, a gente vai ver ali aonde aquela dor tá. Ah, eu tô com uma dor na coluna. Eu não vou na coluna dela. Eu vou procurar no corpo todo o que tá causando aquela dor, né? Da onde veio aquela dor na coluna. Às vezes eu vou achar um ponto lá na cabeça. Aí a pessoa ainda fica assim, ela tá mexendo na minha cabeça, mas a minha dor é na coluna. Mas às vezes vem dali. Vem de um órgão que está cometido, vem de uma dor do estômago que começou. Então, assim, as dores crônicas geralmente têm o emocional envolvido. O corpo, ele se comunica, né? Então, a gente tem interconexão, né? Um sistema neurológico interconectado ali que ele remete sinais para o corpo inteiro. Então, a gente tem um mapa dentro do corpo e, às vezes, né, um negócio no dedão acessa uma coisa que é neurológica ali, né? Exatamente. O corpo, ele se comunica enquanto que a gente fala que o corpo fala. A microfisioterapia é porque a gente vai escutar o corpo, né? Então, o corpo tá te falando. Você tá com uma dor, ele tá te falando. Ei, me escuta. Então, a hora que a gente toca, a gente escuta. A gente fala que a gente escuta pelas mãos. Então, ele tá falando ali. Aí é como nós somos tudo interligado, várias vezes nós vamos tocar na cabeça e a dor é no pé. Eu falo até por conta da acupuntura, que também tem toda uma fundamentação científica, né? Às vezes a pessoa chega com uma dor, é uma agulha lá no pé, e você fala, mas como assim, né? Eu tô com dor no estômago e a agulha vem no pé e vem, né? Porque são os pontos que estão interconectados e o corpo inteiro, ele tá ligado, né? Nos pés, na orelha, a gente tem pontos que ligam o corpo todo. A auriculoterapia também é assim, você vai pôr pontos na orelha que vai pegar lá no estômago. E aí vai resolver. E não é magia, gente. Isso não é ciência, né? E de que forma os traumas emocionais podem se manifestar no corpo segundo essa abordagem, Fran? Eles podem se manifestar através dos sintomas físicos mesmos, né? Então, igual eu estava falando, uma rejeição, a pessoa vai sentir uma dor no peito, uma falta de ar, um medo. Então, assim, essa dor no peito, eu vou no cardiologista porque meu coração, vou infartar. Mas às vezes é uma rejeição que a pessoa sofreu durante o dia, né, no decorrer da vida, e ela tá tendo essas dores. Um medo intenso, uma dor lombar. Porque quando você tá com medo, quando você tá retraído, você vai se curvando todo, você vai se autoprotegendo com a sua postura. Então, você vai ter uma dor lombar, vai ter uma dor na cervical, o estresse, muita dor cervical, dor de cabeça. Então, o seu corpo vai reclamando de algum lugar. E as pessoas procuram e elas relatam exatamente como é que é essa dor. Sim, e aí elas falam, eu sinto dor aqui, eu sinto dor ali. E muitos que não têm o conhecimento acham que eu vou fazer uma massagem. E não é uma massagem, é um toque. Que é maravilhoso, inclusive, posso dizer. E quais são os impactos da microfisioterapia na qualidade do sono e na regulação do estresse, Fran? Você regulando aquele sintoma que está te trazendo aquela dor, você vai dormir melhor. Porque se você não dorme bem, por que você não dorme bem? Se você está estressado, por que você está estressado? Porque eu passei o dia inteiro com uma dor de cabeça que não passou. Porque eu passei o dia inteiro com uma dor na coluna que nunca passou. Então, você regulando aquilo ali, a causa daquilo ali, aquele sintoma vai embora. Então, procurando lá no corpo o que está trazendo aquilo ali, você vai ter um sono melhor, você vai ter menos estresse, né? Você vai estar mais leve. Vai ser tipo assim, não deu tempo de eu fazer tudo no meu trabalho hoje, mas está tudo bem, amanhã eu faço. E se você não se cuida, não se previne com isso, você vai viver o dia todo corrido e querendo resolver aquilo. Você não precisa. E tem situações, Fran, que, por exemplo, né, a pessoa ela nunca sentiu aquela dor, começa a sentir a dor, que pode ter relação lá com a concepção dela, que pode ser gerada por algum gatilho de um momento que ela está vivendo ali na vida dela, que remete àquela ferida que ela tem. Sim, com certeza. Tem muito caso. Muita coisa que a gente encontra, a pessoa também não sabe, porque é o inconsciente. E às vezes eu vou tocar e vou falar assim, olha, na sua infância aconteceu isso. Vai falar, não aconteceu. Mas de repente ela pode sentir uma dor relacionada àquilo porque foi mexido. Mas vai ser ali 1, 2 dias e aquilo vai passar. Porque o corpo informou que precisava tratar aquilo e aí foi desbloqueado. Mas às vezes ela vai ficar lembrando e vai vir alguma dor, vai vir alguma coisa. E o importante é o desbloqueio, né? Nem sempre é aquilo que a gente vivenciou, porque às vezes a gente não vivencia e não traumatiza com a consciência, né? Isso. Então você não traz para o consciente aquele trauma. Então nem tudo, às vezes, você vai conseguir acessar a memória, mas o importante é o desbloqueio. Exatamente.
E como é que essa técnica ela atua na prevenção de doenças e no fortalecimento da imunidade, Fran? Porque ela também tem essa função, né? Sim, sim, ela vai ajudar o corpo a se libertar desses registros antigos. Então, todos esses bloqueios que eu falo tanto são registros antigos, né? Coisas que aconteceram a partir de ontem. Existem datas que a gente consegue falar assim, olha, ontem você passou por isso. Então, esses registros antigos vai deixando a nossa imunidade ruim, vai deixando a nossa qualidade de vida ruim. E aí, desbloqueando essas coisas antigas, o novo vai ficando melhor. A gente tem aqui uma ouvinte que mandou mensagem aqui no WhatsApp da rádio. Deixa eu abrir aqui a mensagem. É a Aninha, nossa ouvinte de todas as quartas-feiras. Ela disse que ela achou o tema muito interessante hoje, que ela ficou bem interessada. Ela está desejando uma boa noite, né, para nós todos, para você também. Obrigada. Já vamos agendar uma sessão já. Vamos lá, Aninha. Vamos fazer microfisioterapia. E Fran, como é que é realizada a sessão da microfisioterapia? O paciente ele pode esperar? Ó, a microfisioterapia é geralmente uma sala tranquila, uma musiquinha calma, né? Eu sempre vou perguntar o que traz o paciente ali, o que ele quer, por que ele veio até mim. É deitado numa maca, né? Com roupas confortáveis, não precisa tirar a roupa, nada disso. E através do toque, que eu vou fazer na pele da pessoa, um toque sutil, não é nada apertando, nada esfregando, vou começar a achar esses bloqueios. Então, ali a gente vai fazendo o toque, a hora que eu sinto o ritmo daquele tecido diferente, eu vou falar, olha, aqui tem um bloqueio relacionado a algo. Como eu sei esse algo? É porque tem mapas. Então, quando o Grosjean fez a microfisioterapia, ele, para ajudar a nossa vida, ele fez os mapas. Então, um ponto no braço é relacionado a algo, um ponto na perna é relacionado a outra coisa. Então, achou aquilo ali, eu vou te falar, olha, aconteceu alguma coisa? Você passou por um momento assim, assim, assim? Às vezes a pessoa vai falar sim, e às vezes a pessoa vai falar não. Porque se estiver no inconsciente, ela não vai lembrar. Datas, me perguntam muito de datas. Sim, às vezes a gente consegue datar, a gente pergunta para o corpo. Aconteceu isso 6 anos de idade, 2, 3 meses atrás, e o corpo informa a gente. A sessão, ela dura em torno de 1 hora, 2 horas, depende. E o melhor é que é feito uma vez ao mês, né? Ela tem um espaço maior, que é o que diferencia de uma fisioterapia, né? Que seria semanal. Ela demora porque o corpo precisa reagir. O corpo precisa ficar em ordem novamente. Eu falo que o nosso corpo ele está desorganizado. Você faz a micro, ele vai se reorganizar. Então precisa de um tempo. Porque imagina quanto tempo passou aquele sintoma. Então, ele precisa de um tempo para se organizar. Depois de 30 dias, a pessoa pode estar voltando. A Aninha, ela comentou que tem uma amiga dela que tem dor 24 horas. Vamos recomendar a microfisioterapia para sua amiga, Isso viu, aí. Aninha? E outra pergunta, Fran. Quantas sessões geralmente são necessárias para poder perceber resultados dentro da microfisioterapia? Muitos já sentem na primeira sessão, né? Principalmente se é uma dor. Mas a gente recomenda 3 sessões. 3 sessões é o suficiente para ter uma qualidade de vida assim, maravilhosa. Tem pessoas que associam a microfisioterapia com alguma técnica holística, algo nesse sentido? Sim, sim. Eu até indico, né? A microfisioterapia, às vezes, dependendo do caso, a gente pede para a pessoa fazer acompanhamento com psicólogo. Se ela faz um tratamento com médico, alguma coisa assim, ela continue o tratamento, né? Pessoas com câncer, ela pode fazer a microfisioterapia, não tem problema. Então, ela tem que continuar o tratamento dela. Então, eu não tiro o medicamento, eu não tiro o tratamento de ninguém. Eu recomendo, falo, olha, vamos fazer, vamos na psicóloga, porque como a micro só é uma vez ao mês, e tem aquelas pessoas que têm necessidade de conversar mais. Então, eu falo, vai na psicóloga, vai no psiquiatra, às vezes é preciso, né? Ou então, vem fazer uma massagem relaxante. Então, assim, eu recomendo bastante coisas. E assim, tem situações que a pessoa ela até precisa do tratamento, mas ela não quer falar sobre aquilo que está doendo, né? E as pessoas levam tempo, né? Eu já conversei com várias pessoas que dizem: olha, eu não consigo ir num psicólogo porque eu não quero chegar lá, não quero me expor, eu não quero falar sobre isso. Então, assim, para essas pessoas que têm restrições relacionadas a falar sobre angústias, né? Que não gostam, né, de falar sobre essas questões traumáticas, enfim, de repente é uma alternativa bem interessante, né, Fran? Sim, porque na microfisioterapia ela não precisa falar.
né? O corpo fala por ela. Fala por ela. Então, ai, Dani, achei em você aqui um episódio assim. Você pode falar assim, eu não preciso saber o que aconteceu, não me importa, não vai alterar no meu tratamento, né? No desbloqueio. Eu só vou te informar o que eu estou encontrando. Senão fica uma sessão também muito chata, né? Muito em silêncio. Mas assim, a pessoa não precisa falar nada, não. O corpo vai falando ali por ela e já vai desbloqueando, então ela reconhecendo ou não, o processo acontece, né? Homens geralmente têm receio de falar, né? Então eu já fiz sessão em homens de 40 minutos, meia hora. Porque tudo que você fala, ele fala sim ou não. Sim, não. Tá tudo bem. E tá tudo certo. E flui da mesma forma. Flui da mesma forma. Nós vamos agora para mais um breve intervalo e já a gente retorna com mais perguntas, Fran. Vá na Psico e envie suas dúvidas. 1007 998 90 1097. De volta com o Fala Psico, e nós estamos aqui com o Moisés. Ele nos mandou mensagem, disse que ele está gostando do assunto, ele tem muita curiosidade em conhecer essa técnica, porque ele tem dores nos ombros, né? Bacana, Moisés. A gente vai estar aqui explicando, e se você tiver, né, vontade de experimentar a técnica, a Fran, ela atende na Dermaclean. Na Dermaclean, isso mesmo. E dando continuidade aqui, Fran, a técnica envolve toque, manipulação ou uso de aparelhos? A técnica envolve apenas o toque. Nós não usamos nenhum aparelho, nenhuma manipulação, então é outra coisa que diferencia da fisioterapia também. Então é somente o toque das mãos. Outra mensagem aqui da Meire Cordeiro, ela diz que o programa hoje está maravilhoso, que ela tem muitas dores pelo corpo e também muita ansiedade. Então, Meire, de repente a microfisioterapia também pode ser uma alternativa para você. Existe algum preparo necessário antes ou após a sessão da microfisioterapia, Fran? Antes da sessão, não. Só a pessoa mesmo querer fazer a sessão, né? Estar ali aberto a receber. E após, a gente sempre pede para a pessoa se hidratar bastante, descansar, quem faz atividade física evitar naquele dia e observar a reação que o corpo vai ter. Porque algumas pessoas, elas saem da sessão com sono, outras têm vontade de chorar, outras têm um pouquinho de dor de cabeça, então a gente pede que ela fique calma, tranquila após aquela sessão. Mais uma pergunta, tem uma ouvinte nos mandando aqui, querendo saber se você tem Instagram. Qual que é o seu Instagram? Tenho, é Franciele Lepre. Franciele Lepre no Instagram. Então, para a Meire, que está com a dúvida também aqui, ela quer te seguir. E também tem a mensagem da Andriele, Adri. Ela diz que ela sente muita dor nas costas quando está lavando louça e que ela sente até tontura por conta das dores. Então a gente vê que tem bastante gente também com demanda de dores que são no corpo mesmo. E essa tontura que já vem junto, provavelmente é mais um sintoma aí que vai estar ligado ao emocional. E aqui a gente também tem mais uma mensagenzinha da Maria José, que está nos acompanhando. Ela está desejando uma boa noite. O pessoal está gostando do programa hoje, viu, Fran? Várias participações. E aqui, né,
que é o diferencial, né? O que diferencia um profissional habilitado em microfisioterapia dos demais fisioterapeutas, Fran? Porque tem um pessoal, às vezes, que tem a dor, vai procurar o quê? Um fisioterapeuta. Porque normalmente a gente vai buscar aquele profissional que a gente entende que cuida da dor, né? Isso. A microfisioterapia, ela é realizada apenas por fisioterapeutas, tá? É uma especialização após a graduação. Então, ela tem uma formação básica e depois mais 3 avançados. E todo ano a gente tem que renovar isso daí e aprender um pouco mais. Então, tem uma especialização além da fisioterapia, sim. E uma curiosidade legal é que os veterinários podem fazer o curso para aplicar nos animaizinhos. Olha que bacana. A Maria José está dizendo que está achando um barato o programa de hoje, que ela está precisando muito, ela teve uma perca muito, né, triste em 2018 e de lá para cá ela tem tido muita dor no pescoço. A questão do luto, né, que a gente tinha comentado. E como é que o luto ele traz assim dores físicas e emocionais, né? A dor física às vezes a gente encontra até remédio que dá uma amenizada, mas a dor emocional ela não tem remédio, né? Não tem remédio e a maioria das pessoas não sabe lidar com o luto, né, para a vida. E a microfisioterapia faz você voltar para essa vida, né? A voltar às suas atividades, a voltar a se sentir bem. E essas dores aí, que às vezes não vai ter uma causa, né, a melhorar. Então a gente tem aqui a Hilda participando, desejando uma boa noite. Boa noite, Hilda. E quais são as mudanças mais significativas que você já observou em pacientes após o tratamento, Fran? O alívio das dores, né? A pessoa que manda mensagem e fala assim, nossa, eu não estava dormindo bem, eu deitei e dormi, que eu nem senti nada, não tomei medicação, principalmente quando a pessoa fala assim, eu esqueci de tomar o remédio para dormir. E dormir a noite inteira. E isso vai persistindo. Ainda eu falo, não, espera, toma a medicação, faz o desmame certinho, né, desse remédio. Mas a pessoa se sentir mais leve, conseguir fazer exercício físico, tem vários sintomas que você no outro dia recebe as mensagens dos pacientes. E você pode, né, trazer um caso clínico que você atendeu com a microfisioterapia que teve um impacto assim profundo, de que, né, assim, pela tua experiência, né, que você sentiu que realmente foi algo muito efetivo, que eu atendi uma jovem esses dias, uns 22 anos, ela foi abusada quando criança. E no decorrer da vida dela, ela entrou nas drogas, a vida dela já não era mais normal. Ela se casou, teve 2 filhos. Porém, esses filhos, eles, vamos dizer assim, a relação sexual que ela tinha com o marido foi dopada. Então, ela não lembra muito como foi e não teve aquele amor para poder ter esses filhos. E tudo devido a esse abuso, porque ela não deixa os homens chegar perto dela, ela não deixa o marido relar nela. E aí ele, muito preocupado que ela podia ter recaídas, voltar para as drogas, conheceu a microfisioterapia e trouxe ela. E na sessão, a gente fez a sessão, conversou muito, passou uns dias, né? Eu, geralmente uma semana eu sempre mando uma mensagem, perguntei como que você está. Ela falou assim, eu tive relação sexual com meu marido normal, sem medicação nenhuma. Hoje eu estou vivendo a minha vida de mulher com meu marido normal. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque era uma família que não tinha o amor ali entre os dois, né? E ela olhava para ele, mas ela nem dormia na mesma cama com ele. E uma jovem de 22 anos. E a microfisioterapia melhorou a qualidade de vida dela. E eu falo que é tão importante essa questão da cura, né? Às vezes as pessoas se apegam a tipo, não, tem que fazer tal coisa. Tudo aquilo que vem para somar, que vem para mudar a vida e a pessoa vai encontrar a cura através daquilo, é algo muito válido, né? E as pessoas precisam experimentar, porque quando você começa a ter um comprometimento dentro da tua qualidade de vida, isso aí é um impacto gigantesco, porque realmente você deixa de viver, né? Sim, com certeza. E você vê muitas pessoas que procura gente que fala assim, eu não vou mais, não saio mais, eu não me arrumo mais, a pessoa não se olha mais como antes por causa de alguma coisa que aconteceu. Existe algum respaldo científico para a eficácia da microfisioterapia e como é que a ciência tem olhado para essa prática, Fran? Geralmente os casos clínicos, os relatos dos pacientes, é uma terapia super nova, né, que tá aí. Então, assim, tem estudos novos, não tem muito caso clínico, não tem muita coisa ainda, mas o que tem, todos foram eficazes.
Então, como foi estudado mesmo cientificamente para ter a técnica, então, assim, a ciência aceita tranquilo. Até eles vão incluindo a microfisioterapia em vários tratamentos, né? A gente ainda tem um receio de atuar no hospital, porque a pessoa pode desencadear, né? A gente está tratando algo ali, às vezes, que pode desencadear. Mas, aos poucos, eles estão incluindo a microfisioterapia em vários tratamentos. Quando começou a microfisioterapia, ela não tinha exigência que fosse fisioterapeuta, né? Sim. Depois que veio essa questão que daí a fisioterapia, de certa forma, elencou aquilo como uma especialidade da fisioterapia, né? Ela foi criada por fisioterapeutas, né? Então, assim, como a gente tem a nossa área, aquilo que é só a gente que faz, então esse ficou só fisioterapeuta mesmo. Até porque eu falo que quando você está dentro de uma área que é de saúde mental, você já tem um determinado manejo para lidar com algumas questões, né? Agora, quando fica aberto para qualquer pessoa fazer, vem muita coisa que é relacionada a trauma e às vezes a pessoa ela não tem manejo para lidar com aquilo. Exatamente. Por isso que a gente tomou muito cuidado em falar com as pessoas, principalmente quando a gente encontra ali um ponto de abuso sexual, a gente nem comenta, e porque o nosso intuito é curar o corpo, né? Não entrar tanto para a parte da psicologia. Sim. Por isso que a gente indica um psicólogo. E para você ter o conhecimento da microfisioterapia, você tem que estudar o corpo humano muito bem. E como é que os pacientes costumam relatar as experiências emocionais após a sessão, Fran? Eles sempre mandam mensagem: nossa, eu já estou muito aliviado, a minha dor passou, eu me sinto mais leve, eu me sinto outra pessoa, eu consigo me enxergar diferente, não tenho mais as dores de cabeça. Os sintomas que eles vão melhorando mesmo, eles sempre passa e fala assim, olha, eu melhorei nisso, melhorei naquilo. E quais são as expectativas realistas que um paciente deve ter ao iniciar a microfisioterapia? Tem bastante gente aqui mandando mensagem. A Maria José diz que está precisando de microfisioterapia também. Está todo mundo precisando de microfisioterapia. Que bom! A melhora da micro, ela é sutil, né? Eu não vou fazer a micro hoje e amanhã você vai estar 100% curada, até porque não é um milagre. Gostaria muito, né, de tocar na pessoa e a pessoa já sair sem aquela dor. Então, assim, a melhora, ela é gradativa. Então, hoje você vai se sentir bem, amanhã melhor ainda. Então, a gente tem que aprender a escutar o nosso corpo. É claro que, às vezes, a pessoa vai ter uma crise, né? Dependendo do ponto que a gente acessa, ela pode ter ali 1, 2 dias de muita dor de cabeça. Ela pode ter 1, 2 dias de muita ansiedade, mas depois aquilo vai passando. Qual que é o intervalo recomendado, Fran, entre uma microfisioterapia e outra? Entre 30 dias. 30 dias para o corpo poder se recuperar e passar todos esses sintomas. É por isso que ela é bem prolongada, né? Ela é bem sutil. Cada dia uma melhora. E dentro do que você vem aplicando, o que você percebe que é um sintoma mais comum pós a sessão da microfisioterapia? O alívio das dores. O alívio das dores, a melhora da ansiedade é muito... Nossa, eu não senti mais ansiedade. Eu atendi uma menininha de 5 anos que ela comia as unhas do pé de pura ansiedade. E aí, descobrindo o trauma daquilo ali, no outro dia ela já era outra criança, ela voltou a ser criança. Então, assim, a ansiedade é o que melhora mais rápido. E a microfisioterapia pode ser aliada de terapias psicológicas ou outras abordagens integrativas? Sim, com certeza. Eu sempre recomendo. Sempre recomendo. Se a pessoa não faz, eu recomendo a fazer. Se a pessoa faz, eu falo continua. Uma paciente me procurou que ela falou que a psicanálise dela ela achava que não estava fluindo muito bem. Aí me procurou, falou, acho que a microfisioterapia vai me ajudar e ele não conhece sobre. Você pode conversar com ele? Eu falei, posso conversar sim, mas você não vai parar. Eu falei para ela, a gente vai com os 2 tratamentos, você vai ver uma melhora mais significativa, porque as pessoas se acomodam, né? E aí você dependendo do desbloqueio que é feito ali, a sessão de psicologia vai ficar melhor. A sessão com seus pacientes vai ser melhor, porque eles vão falar mais. Às vezes não fala para mim, mas vai falar para você o que estava acontecendo. E essa parte integrativa, ela também é interessante, porque se você não de certa forma não traz a consciência e você não entende o que te aconteceu, você corre o risco, às vezes, de gerar o mesmo bloqueio de novo, né? Exatamente.
Então, assim, não adianta nada. É tipo carro sem revisão, É, que você vai ali, né, resolve o problema e está sempre na manutenção corretiva. E a gente tem que trabalhar dentro da prevenção também. Ainda que a microfisioterapia, ela atue nessa parte preventiva, mas é importante a gente ter consciência, né, daquilo que gerou em nós trauma, daquilo que de certa forma nos marcou negativamente, ou de quais são os gatilhos que podem estar algo em nós para que a gente consiga ter ação também diante dessas situações, né? E nós vamos agora para um breve intervalo e já já a gente retorna para o último bloco do Fala Psico. Dúvidas de saúde mental? Também estamos transmitindo Fala Psico. De volta com o Fala Psico, uma boa noite para Marilene, que está nos acompanhando aqui no Fala Psico também. E o Paulinho, que está nos acompanhando também. Nós temos perguntas aqui no estúdio e o Adam, ele quer saber se existe diferença entre a quiropraxia e a microfisioterapia. existe sim. A diferença é que a microfisioterapia é feita no toque, então apenas um toque bem sutil no corpo todo, e a quiropraxia, a osteopatia, é feita uma manipulação, que é o famoso vou lá dar uma estraladinha para melhorar a dor. Então essa é a diferença. Às vezes, dependendo do fisioterapeuta, né, que atende ali, ele leva para um lado emocional, né? Esse lado é relacionado ao lado masculino ser, ao lado feminino. Mas na técnica essa é a diferença, né? A micro ela só é um toque sutil. É importante frisar bem essa questão do toque sutil mesmo, porque às vezes a pessoa acha que vai chegar lá e a pessoa vai ficar apertando, né? Não tem aperto. Não tem aperto. Né? É muito leve o toque. Muito leve. Muito leve. E é por cima da roupa mesmo. Por cima da roupa a gente consegue sentir aí esse bloqueio. A Aninha tá dizendo, né, que bem sua recuperação da moça que você tinha citado, que tinha um bloqueio com relação a parte de relacionamento, né? E respondendo também aqui a pergunta da Michelle, a Michelle é quem está nos assessorando aqui hoje, né? Se as pessoas às vezes têm medo do que pode ser desbloqueado dentro da microfisioterapia. Sim, elas têm muito medo, porque elas acham que aquilo ali, lembrar daquilo ali pode piorar o sintoma que ela está tendo. E nem sempre é assim, porque se o seu corpo não quer que você lembre daquilo, ele não vai lembrar. Então eu vou desbloquear algo que você não está nem lembrando. Nem você vai falar assim, não, mas eu não lembro de ter passado por isso. Mas sim, eles têm medo de datas, têm medo de achar alguma coisa que você não quer que eu encontre. Então as pessoas têm medo sim. Por isso, às vezes, esse receio de ir fazer a micro. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou descobrir nada. Eu só dou uma... tipo assim, aconteceu algo relacionado a um trauma, sim. Né? Alguém brigou com você e você ficou traumatizado. Eu não vou falar assim, seu pai, sua mãe, o namorado te bateu, alguma coisa assim. Não, eu só vou falar assim, olha, aconteceu algo relacionado a alguma agressão. Então, se você lembrar, ótimo. Se não, também tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acredito que tenha muita relação com isso daí, Fran, porque em alguns casos, né, não todos, porque tem muitos profissionais que têm muito manejo dentro da constelação familiar.
mas eu já atendi pacientes que fizeram constelação e que vieram assim muito desestabilizados pelo que eles souberam na constelação. Exatamente, por isso tomar muito cuidado de falar, né, o que aconteceu. Porque a pessoa vem e ela fala coisas, né, que às vezes em vez de deixar a pessoa estável, a pessoa bem e equilibrada, vai gerar mais uma dúvida na pessoa. Então, tipo, olha, existe um segredo de família. Exatamente. Então, aí a pessoa já fica ali querendo saber qual é esse segredo, né? Então, assim, é muito delicado, né? A gente tem que ter muita cautela para lidar com essas coisas. E o bacana da micro é que não tem isso, né? Você não vai entrar ali nesse, né? Não, até tem um ponto que eu chamo um ponto de ferida aberta, que eu falo assim, olha, alguma coisa aconteceu na sua vida que te incomoda. Quando você lembra daquilo, você sente uma aflição, você sente uma dor no peito e tal. E a pessoa lembra na hora. É muito engraçado. Ela fala assim, tem mesmo. Então tá tudo certo. Vou desbloquear e vai ficar tudo bem. E tem questões, né, que são muito mais profundas. Eu já atendi pacientes que ficaram assim, estarrecidos, porque daí você acaba retraumatizando. E esse é o cuidado que a gente precisa ter, porque tem situações que a pessoa passa que são traumáticas, e dependendo da forma que você aborda, você está retraumatizando aquela pessoa, porque você está fazendo ela revivenciar algo, e aquilo ali não é revivenciar num formato de cura. Porque para você curar, você tem que tratar, Exatamente. que já é uma proposta diferente da micro, né? Isso, exatamente. E qual que é a relação entre a microfisioterapia e o autoconhecimento, Fran? Para você saber o sintoma que você está sentindo, por que aquilo aconteceu, você tem que conhecer seu corpo. Então, assim, muitas vezes a gente não entende o que o corpo fala pra gente, né? Então, assim, o objetivo da micro não é fazer você conhecer isso, mas acaba acontecendo. Então, se você tá sentindo aquela dor, você precisa saber por que aquela dor tá acontecendo. Então, depois que você faz a micro, a pessoa consegue se olhar diferente. Olha, minha dor de cabeça voltou por causa daquele episódio. Então, a microfisioterapia faz você começar a falar, não, peraí, eu fiz aquilo ali e aquilo me deu essa dor. Eu tava lavando a louça de uma postura assim e a minha coluna doeu e com isso eu tive uma tontura. Então, vamos corrigir. Então, você vai começando a se conhecer para poder você se curar, senão vocês vão viver na minha sala. Eu vou amar, mas... Dinheiro caindo, tchim, tchim. Tchim, tchim. Como é que a técnica pode contribuir para o equilíbrio entre corpo e mente? Você estando sem dor, você estando com a sua mente assim tranquila, você sabendo que você vai sair trabalhar, você vai conseguir entrar no seu serviço, trabalhar, voltar para casa tranquilamente, o seu corpo vai estar tudo bem. Então, você sabendo que você não vai provocar uma dor ali, a sua mente vai ficar tranquila. Hoje a gente vive muito acelerado, a gente vive muito na correria e a gente não escuta o corpo. Igual nutricionista fala, toma bastante água e a gente não toma, né? A gente fica ali, não, depois eu tomo. Mas começa a tomar um pouquinho mais de água, se hidratar melhor, você vai sentir menos dor, né? O seu corpo vai agradecer aquilo ali. Então, você estando com o corpo bem saudável, a sua mente vai estar saudável também. O equilíbrio é fundamental, né? Uma boa noite para o Borborema, que também está nos assistindo através do Instagram. Fran, mais uma perguntinha. Há espaço para que a microfisioterapia, né, atue dentro de um ambiente corporativo, como uma ação preventiva, né, para os colaboradores? Sim, com certeza. A prevenção com a microfisioterapia, ela é excelente. Porque igual a gente está falando, você estando com uma mente tranquila, o seu corpo vai estar bem. E aí os seus funcionários, as pessoas vão trabalhar mais tranquilamente. Então, o atestado vai ser menos. Eu vou pegar um atestado que eu tô com dor de cabeça, porque eu não tô a fim de trabalhar. Então, se você tá equilibrado, você não vai precisar disso. A produtividade vai ser muito melhor. Eu mesmo, quando fiz microfisioterapia, descobri coisas que me fez trabalhar mais feliz. Que eu estava desanimada com aquilo. E aquilo estava me provocando uma dor. Depois que eu fiz as sessões e tal, que eu entendi, hoje eu trabalho mais feliz, eu trabalho mais tranquila. Tem apenas o cansaço do trabalho. Então, a prevenção é muito importante. É igual você fazer uma ginástica laboral. Para você se movimentar um pouco, principalmente as pessoas que trabalham muito tempo sentada.
Então, a microfisioterapia vai fazer você enxergar de outra maneira. A ginástica laboral, ela entra dentro de um atendimento das normativas regulamentadoras, né? E aí deveriam incluir, porque acaba sendo o fisioterapeuta trabalhando com essa parte da Exatamente. ginástica laboral, ergonomia, né? E ela poderia entrar, porque já que o fisioterapeuta está lá fazendo isso, ele poderia Exatamente. também Já fazer faz a isso, micro. né? E para a gente fechar hoje, Fran, eu gostaria muito que você, né, deixasse uma mensagem para quem busca mais bem-estar, né? E para quem ainda não conhece a microfisioterapia. O corpo da gente, ele fala e a gente não ouve. Então, todos os sintomas que a gente tem é o corpo pedindo socorro. E a gente, na correria do que a gente vive, o corpo está falando muito, está pedindo muito socorro. Então, a microfisioterapia veio para ouvir e ajudar. Então, assim, o corpo começou a falar com você, opa, peraí, deixa eu ir correr atrás, deixa eu ir cuidar do meu corpo, porque eu preciso dele. Então, vamos ouvir, vamos sentir, vamos observar o que o corpo está falando, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, para que a gente tenha muitos e muitos anos de vida por aí. Ouvir o corpo, ele é fundamental, né, Fran? Fundamental. Às vezes a gente para observar tantas coisas, mas a gente não observa o corpo, não observa conforto. Às vezes você está lavando uma louça, você não sente nem aquilo que você está fazendo, porque a gente vive muito pouco presente, né? Exatamente. E para a gente escutar, a gente tem que estar consciente e vivendo ali aquele momento, né? Exatamente. Que é bem interessante. E a micro, ela traz também essa, né? Tem essa função Isso. de trazer esse toque para que você se perceba também. Exatamente. Fran, gostaria muito de agradecer o seu sim para estar aqui hoje, né, falando com as pessoas sobre esse tema. Eu acredito que muita gente ainda não conhece a microfisioterapia, os benefícios da microfisioterapia, e é uma forma da gente estar quebrando tabus, desmistificar, porque tem pessoas também que têm uma visão mística sobre a microfisioterapia, tipo, não, vai lá para adivinhar, é uma coisa mágica, né? E não tem nada a ver com isso é ciência. E muitas pessoas, muitas vidas, né, podem ser transformadas através dessa quebra, né, de paradigmas que a gente está, né, de certa forma, proporcionando hoje através do programa. Muitíssimo obrigada, eu espero que você venha mais vezes. Eu que agradeço, eu confesso que dá um pouquinho de medo, né, de vir aqui, mas é essencial mesmo, a gente vir falar, é uma técnica nova, é uma técnica maravilhosa, então a gente pode aliviar dores, a gente pode ajudar as pessoas de várias maneiras até a pessoa se reencontrar novamente, né? Então eu agradeço, sim, vamos voltar, com certeza. Obrigada. Gostaria de agradecer as pessoas que nos acompanharam aqui na rádio hoje. Muito obrigada. Hoje o programa foi bem movimentado. O pessoal que nos acompanha pelo YouTube também, né? A Hilda tem nos acompanhado com frequência. A Hilda, muitíssimo obrigada, né? Pela sua companhia nas quartas-feiras. E o pessoal também que nos acompanha através do TikTok. Gente, o programa está se encerrando, né? Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas nós vemos na próxima quarta-feira. Muito obrigada para a Michele, que está nos acompanhando aqui hoje, substituindo o Fê. Todas as quartas-feiras também nos dando suporte, né, na parte de filmagem. E a Vanessa também, que veio hoje, né, assessorar também aqui a Fran. Muitíssimo obrigada. Uma ótima noite a todos vocês, né? Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira com mais Fala Psico.